Meus amigos, tudo bem? Continuando, convenções específicas da ONU, agora Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Seguinte, vamos lá. Quando nós falamos aqui da tortura, eu gosto sempre de retratar isso com vocês, que tanto tortura, a vedação à prática de atos de tortura, quanto a vedação à prática de atos de escravização, são absolutamente vedados. Você não encontra em nenhum diploma internacional uma norma que, ainda que excepcionalmente em situações de guerra, para descobrir informações de caráter militar que sejam estratégicas para a segurança nacional e internacional, nós possamos submeter alguém à tortura ou nós possamos, de algum modo, escravizar alguém. Bobbio dizia que esses dois direitos humanos, que são, na verdade, garantias humanas aqui, eles são tidos como absolutos. Lembre-se que, no direito constitucional, o teu estudo é sempre no sentido de que todos os direitos poderiam se submeter, de algum modo, poderiam estar sujeitos aqui, de algum modo, a restrições. Esses dois, não. Não há espaço para tortura, não há espaço para escravizar pessoas. No âmbito da ONU, nós temos a convenção aqui nominada. Essa convenção, ela traz uma preocupação muito importante para que nós tivéssemos uma prática, infelizmente, rotineira quando se tratava de envolvimento de guerras, e ainda é, de algum modo, comum quando se trata de guerras, a aplicação da tortura mormente para você descobrir informações de caráter militar ou estratégicos. Basta você assistir a filmes, nós temos vários filmes aqui que retratam situações de tortura. Por exemplo, me ocorreu aqui agora um filme bem legal, um filme muito bom, do Quentin Tarantino, que é Bastardos Inglórios. Ele retrata claramente ali a prática de atos de tortura, claro, não é um filme histórico propriamente, mas mostra que, na verdade, isso acontecia verdadeiramente, de forma muito enfática quando se trata de guerras. Entrou em vigor em 1989 e é recente. E é interessante que esse vigor internacional é recente porque, no final das contas, a ONU, quando quis pôr isso em pauta para ser discutido e objeto de uma convenção, os países signatários da ONU, quando quiseram trazer isso para a mesa de negociações e de discussão, eles estavam interessados nem tanto com a questão da tortura em guerras, certo? Claro que acabaria por abranger, mas muito porque países que passaram por um período ditatorial tal como o nosso, impunham essa prática. E essa prática ela se dava ainda recentemente. Porque se você for olhar 1989, quando nós falamos em direitos humanos, não é nada na história. De 89 para cá, pouquíssimo tempo. Você diz, 20, 30 anos, 40 anos, pouco tempo. Não é muito tempo, não. Para fins de direitos humanos, 50 anos é um piscar de olhos aqui. Qual é o conceito de tortura? Qual é o conceito de tortura? Veja, a tortura ela vai envolver basicamente 3 elementos. Esse conceito está descrito lá no artigo 1º, vou deixar aqui só anotado para vocês, eu mudo de tela, tá? No artigo 1º da Convenção, no item 1. Mas, basicamente, o conceito de tortura, ele implica aqui 3 elementos. E você precisa saber desses 3 elementos para conceituar corretamente o que é a prática da tortura. Inflição de dor ou sofrimento físico ou mental. Então, não é só o sofrimento de caráter físico, não é só você escalpelar a pessoa, mas a própria tortura psicológica é também ato de tortura. O sofrimento psicológico mental é ato de tortura, que é praticado com uma finalidade específica: obter informações, castigar ou intimidar. Então, se você quer obter uma informação estratégica de guerra, se você quer impor um castigo porque ele é o perdedor ou é o teu adversário e você o dominou, ou se você quer intimidá-lo, impondo esse sofrimento ou dores físico ou mental, você tem a tortura. Ela tem uma finalidade.
E aí outra questão importante da tortura, porque senão você sai do âmbito da tortura e você vai para o crime, vai para outros tipos de crime, não que a tortura não seja. Mas quando você tem a tortura, ela está vinculada ao Estado. Vinculação ao menos indireta do agente com o Estado. Então se você tortura o teu vizinho, para você obter uma informação dele, né, a respeito de um bafafá que está tendo dentro do seu condomínio, isso não é tortura. Você está praticando uma lesão corporal, uma tentativa de homicídio, se isso eventualmente resultar em morte num homicídio, você não está praticando uma tortura. A tortura, ela é vinculada à figura do Estado. Vinculação, ao menos que indireta, ao Estado. Ok? Então, importante que você tenha isso aqui claro, tá? Importante que você tenha isso aqui bem claro para ti. Vamos lá. Veja, pessoal, eu trouxe o conceito de tortura, mas a convenção também distingue o que é um tratamento cruel e o que é um tratamento degradante. Vamos dar uma olhada? Me parece que, veja, me parece que isso não é tão relevante assim. Acho difícil que possa ser explorado ou você tenha que ser exigido, mas é para fins de conhecimento mesmo, para que você tenha a cabeça bastante aberta para o caso de uma questão prática. O que eu quero dizer é o seguinte, não é cobrado conceitualmente, é cobrado no contexto prático. Tratamento cruel é aquele que envolve atos que intensifiquem desnecessariamente o sofrimento da vítima em razão de atos brutais para além do normal do agente. O cara está preso, certo? O cara está preso. Veja, estar preso envolve você estar numa condição ideal? Evidentemente que não. Você está sofrendo? Sim, e faz parte da natureza da pena esse sofrimento. Mas aí você está preso e, sem comer, você está preso, e aí você é agredido lá dentro. Isso é o quê? Isso é tratamento cruel. Degradante, atos praticados com o intuito de diminuir e humilhar a pessoa. Então aí você está preso e você humilha a pessoa dentro da prisão. Você está promovendo um tratamento degradante. Certo? Estou usando aqui a prisão como exemplo, por quê? Porque eu já tenho duas situações de pessoas que não estão em condições, nós temos aqui uma situação de pessoas que não estão em condições normais, e elas podem ser tratadas cruelmente, podem ser tratadas de forma degradante. Isso está também protegido, essa vedação também vem com proteção no âmbito da convenção aqui. E aí um ponto muito importante, talvez o ponto mais relevante a se dizer aqui, desta convenção é a questão da extradição. Eu deixei 2 pontos. Primeiro, pode extraditar quando envolver atos de tortura, tratamentos cruéis, penas cruéis ou desumanos ou degradantes. Nós podemos ter a extradição independentemente da existência de acordo bilateral. Tradicionalmente, a extradição ela depende de haver um acordo entre os países envolvidos, certo? E aí é o seguinte, se o camarada, vejam, o camarada está sofrendo uma situação de tortura, pena cruel, desumana ou degradante, não é necessário para que haja essa proteção contra uma extradição, para ele ser submetido à ação, e essa pessoa é encontrada no Paraguai e na Argentina. Vai ser extraditado? Não. Não. E aqui o benefício é da própria vítima, né? Das declarações delas. Você não irá extraditá-la sem que você tenha plena convicção de que ela não será submetida à tortura no seu país de origem. Tá? É tido como direito humano absoluto, e isso vem claro já no artigo 2º da Convenção, a dizer que cada Estado tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, judicial ou de qualquer outra natureza a fim de impedir a prática dos atos, certo? E aí embaixo aqui a parte em que nós temos o direito humano absoluto. Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais como ameaça ao estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública para justificar ato de tortura. Ótimo. Tá. Outro ponto, jurisdição compulsória universal. Tá? A tortura envolve, aqui temas envolvendo tortura, são de jurisdição compulsória e são de jurisdição universal.
Compulsória por quê? Olha que interessante. Os estados estão obrigados a punir os torturados, independentemente do território onde a violação tiver ocorrido e independentemente da nacionalidade do autor. Isso é compulsoriedade da jurisdição. Significa dizer, eu não vou investigar esse ato de tortura que aconteceu no Brasil porque se trata de um paraguaio que praticou, paraguai que se vire praticar. Ou um ato de tortura de um brasileiro que aqui esteja, mas que cometera esse ato fora do Brasil. Não, não interessa. Então, o Estado está obrigado a punir os torturados, independentemente do território onde este ato praticou, mas o agente aqui está, ou independentemente de onde é a vítima. E o ato aqui aconteceu. E também nós temos uma jurisdição universal, ou seja, deverá ser processado no país onde se encontrar, ou tem que ser extraditado para que cumpra, para que seja processado no país de origem, tá? E aí, independentemente, né, que nós falamos agora, de existir ou não acordo prévio bilateral de extradição. Ótimo? Perfeito? Vamos a uma questãozinha? Vamos lá. Ó, como forma de evitar a ocorrência de violação dos direitos humanos em estabelecimentos prisionais, o Brasil ratificou em 2007 o protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Tal protocolo estabelece que cada Estado parte deverá designar ou manter em nível doméstico um ou mais mecanismos preventivos nacionais, certo? O que ele está vendo? Olha, o país deve agir de forma preventiva para evitar a prática de atos de tortura. Por meio da Lei 12.847/13, o Brasil pretendeu atender às exigências do protocolo quando criou o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Vamos lá, seguindo aqui a nossa leitura. Aí vem, quanto ao meio proposto tanto pelo protocolo como pela lei, para alcançar a finalidade almejada, assinale a afirmativa correta. Veja, o que nós vamos fechar aqui com essa questão? Trazendo o tema do protocolo. Você tem percebido, pelo que nós vimos aqui ao longo desses dois blocos, né, do bloco anterior e deste agora, que muitas das questões fazem referência a esses protocolos facultativos, e eu já estou trazendo o protocolo facultativo quando da resolução das questões. O que acontece aqui? Esse protocolo, ele vê assim, olha, é importante que seja criado um mecanismo preventivo para que haja um acompanhamento dos estados, porque, veja, a prática da tortura, ela está vinculada a uma conduta estatal, certo? E aí é muito difícil que você tenha um estado, se ele estiver torturando, ele vai informar, por exemplo, a um órgão a respeito de tortura, ou ele vai permitir que essa informação vaze, ele vai tentar controlá-la. Então, para que você possa criar um mecanismo preventivo para evitar que a tortura aconteça, nós precisamos do quê? De um sistema de visitas regulares? Será que daria para resolver assim? Ou será que é possível minorar a chance de tortura com esse mecanismo de visitas regulares? Talvez sim, concordo? Porque aí regularmente um representante lá do comitê da convenção vem até o país, ou um grupo de representantes, investigam os procedimentos, analisam como o Estado tem tratado determinadas questões estratégicas que possam dizer respeito, que poderiam envolver ali prática de tortura. Isso vai ser positivo? Vai, e é o teu gabarito. Agora sigamos, vamos supor que você não conseguisse dar esse gabarito rápido ali na letra A. Mutirões judiciais. Será que o mutirão judicial permitiria você prevenir a tortura? O mutirão judicial é quando já há um processo para você buscar ali, sei lá, uma indenização, aplicar uma sanção penal a quem praticar a tortura. Então, assim, eu sei que a letra A não dá, a letra B não dá. Medidas legislativas de parlamentares que integrem o mecanismo. Veja, medidas legislativas até podem ter ali um intuito de prevenção, mas não é o que está previsto nem nessa lei que está referida aqui por vocês e nem no protocolo. Criação e fortalecimento das defensorias públicas. Veja, também, embora as duas aqui possam ser positivas para evitar a tortura, elas não constam do referido protocolo. O que consta do protocolo, e aí você vai tomar nota lá, é a letra A, que são os sistemas de visitas regulares. Ou seja, regularmente, esses representantes, eles virão, deixa eu voltar aqui a tela, né? Eles virão
ao Brasil, por conta do protocolo facultativo e por conta desse mecanismo que foi criado na lei, virão para acompanhar alguns atos internos e para eventualmente verificar como está a questão da prática de atos de tortura. Perfeito? Pois é. Vamos lá? Dando sequência aqui, pessoal. Vamos seguir. Agora nós vamos entrar numa convenção que é uma das mais importantes, a convenção que tem o maior número de países signatários, que é a Convenção das Crianças, né? Que trata sobre a proteção do direito das crianças. Ela entrou em vigor em 1990. Olha que interessante. Você estuda direito da criança comigo, você sabe que ela é, então, contemporânea ao ECA. Lá no estudo de direito da criança e do adolescente, não vou desenvolver esse estudo aqui porque a gente já o faz lá, nós estudamos o quê? Que vem a Constituição Federal em 88, somada à Convenção e ao ECA, trazem um novo modelo, que é o modelo da proteção integral. Nós vamos falar a respeito disso, né, aqui quando nós indicarmos aqui os princípios basilares, né? Então, é muito interessante notar, mas o direito da criança e do adolescente no Brasil, ele está alinhado, muito bem alinhado, né, à convenção que trata sobre a proteção da criança. Perfeito? Bem legal, tá, pessoal? Veja, qual que é o objetivo? Buscar o desenvolvimento pleno e harmônico da personalidade das crianças, privilegiando o seu crescimento e desenvolvimento em ambiente familiar. É muito interessante de todo esse objetivo aqui, a questão do ambiente familiar. Essa expressão aqui ela é muito importante. Veja só, pensa você na sua criação, pense em quem você é hoje, o quanto você traz dos seus pais, o quanto você carrega dos seus familiares. Então, o ambiente em que você vive acaba, não determina, né, porque essa palavra é muito intensa, mas acaba por influenciar muito no seu comportamento, nas suas ações, nas suas habilidades, nas suas dificuldades, não é mesmo? Você já é crescidinho. Eu consigo saber coisas boas e coisas ruins que eu trouxe do meu ambiente familiar e que me marcam hoje. Você também. Então, tratar da criança é saber tratar do ambiente familiar. E tem mais. O desenvolvimento da criança está muito ligado a esse conforto, a esse ambiente junto da família. Crianças e adolescentes, ou aqui só crianças, que é um outro ponto, que eu já vou tratar também, que estão corretamente inseridos em ambiente familiar saudável, tendem a ter um desenvolvimento melhor. Crianças que não estão inseridas nesse ambiente familiar saudável, tendem a ter um desenvolvimento pior. Tá? Tanto é que a nossa Constituição Federal, ela traz como um direito fundamental, e o ECA destrincha isso depois, o direito à convivência familiar e comunitária. É direito fundamental da criança, é direito fundamental do menor de 18 anos estar inserido junto da família. Ah, mas os pais faleceram, os pais não querem, os pais não têm condições, então nós vamos buscar famílias substitutas. Vamos adotá-la, vamos colocá-las junto de familiares extensos para que dele cuidem. Vamos talvez criar um mecanismo bem, capenga, digamos assim, mas que é a última alternativa. Se você não é adotado, se você não tem que ser colocado junto à sua família extensa, os seus pais não podem cuidar de você, ao invés de você ficar lá num acolhimento institucional, então que você seja apadrinhado. E lá, quando você estuda ECA comigo, você estuda, nós precisamos falar sobre apadrinhamento. Tá? Então, ambiente familiar. Outro ponto aqui, como que é o conceito de criança e adolescente? É o menor de 18 anos. Menor de 18 anos para a convenção é tido como criança. Então vejam só, essa é uma diferença substancial frente ao nosso ECA. Por quê? Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente nós temos uma distinção. Criança é quem tem de 0 a 12 incompletos.
Fiz aniversário de 12 anos, eu deixo de ser criança, torno adolescente e fico na condição de adolescente até os 18 incompletos. Completei 18 anos, vida adulta. Aqui, para a convenção, menor de 18 é criança. Você não vai encontrar a palavra adolescente na convenção. Tem problema isso? Não. Por quê? Porque a própria convenção, ela diz, eu respeito eventuais classificações ou, eventualmente, outras faixas etárias para a maioridade civil. Certo? A convenção é clara em dizer isso. Ela respeita. Tanto é que tem países que têm maioridade civil aos 16, tem países que aos 21, tem países que distinguem a maioridade civil e maioridade penal em idades distintas. No nosso caso, não. Nós adotamos maioridade civil e penal a partir dos 18 anos. Tá? Mas para a convenção, nós não olhamos para a distinção entre criança e adolescente. Não é que essa distinção é relevante? Sim, ela é relevantíssima. Primeiro, para aspectos cíveis, notadamente para a primeira infância, nós temos uma atuação mais intensa. E para aspectos infracionais, quando praticado um ato infracional por criança ou por adolescente, a consequência, quando se trata de adolescente, é outra. Veja, a criança pode praticar um homicídio? Pode. Ela pode ter 8 anos de idade, assistir um desenho com uma arma de fogo, um filme com uma arma de fogo, pegar uma arma de fogo que esteja por cima e disparar contra alguém. Ela praticou um ato análogo ao de homicídio. Ela sofre sanção por isso? Não. Ela é criança. Então ela não sofre aplicação não é crime e não sofre aplicação de uma medida socioeducativa. Agora, pelo grau de discernimento e a distinção entre criança e adolescente não é que se dá em razão disso, se praticado por um adolescente, aí ele tendo discernimento, ele sabia que ele não podia pegar aquela arma, olhar para alguém e disparar contra alguém, que aquilo poderia gerar poderia tirar a vida de outrem. Então aí ela também não recebe um tratamento penal, por conta da inimputabilidade que é constitucional, mas ela sofre sanções de natureza infracional. Beleza? Show. Princípios basilares aqui da convenção, são 2. Quais são? Princípio da proteção. Integral. E princípio deixa eu sair da tela, do maior interesse da criança. Certo? São os 2 princípios que nós temos aqui. Princípio da proteção integral e princípio do maior interesse da criança. Vamos lá. Primeiro, princípio da proteção integral. O foco da convenção é você se preocupar com absolutamente todas as crianças, todos os menores. Porque antes da convenção, nós não tínhamos isso de forma organizada na seara internacional e internamente, lá no nosso caso, no Brasil, nós nos preocupávamos com quem? Com os infratores, com as crianças abandonadas, mas não havia uma ideia de política pública geral a todos os menores. Quando eu falo de princípio da proteção integral, eu me volto para se preocupar com absolutamente todos os menores de 18, claro, mais intensamente com aqueles que precisam e demandam mais atenção. Mas eu me preocupo com todos. E o princípio do maior interesse é dizer o seguinte, todas as ações e políticas que são feitas na infância, elas são feitas tendo em vista o que é o melhor interesse da criança. Por exemplo, temos uma criança negra que tem deficiência, um adolescente negro com deficiência que está destituído do poder familiar e acolhido institucionalmente. A chance de adoção internacional é praticamente zero. Praticamente zero. Só para eu não dizer zero, é praticamente zero. Aí surge um casal de alemães, muito bem financeiramente, com o intuito de adoção, vem até o Brasil e querem adotar esse adolescente negro com deficiência. Se eventualmente o adolescente não manifestar o desejo de ser adotado, ele não vai ser adotado, porque você olha para o interesse dele. Ah, mas ele não sabe. Sabe.
Veja, sabe? Ainda mais adolescente. Tanto é que na adoção de adolescentes ele tem que consentir. Tá? 2 princípios basilares. Agora sobre os principais direitos que constam da Convenção. Né? Olha só que legal. Nós temos lá direito à educação. Evidentemente que é um dos direitos mais importantes. Né? A educação muda a vida, né, pessoal? Tá lá. Ensino primário, ele é obrigatório e gratuito, segundo a Convenção. Ou seja, tem que ser gratuito, o Estado não pode cobrar por isso e deve obrigatoriamente fornecer. Aqui de aplicação imediata e direta. Ensino secundário, aqui nós já não temos mais a obrigatoriedade, cabe ao Estado estimular. E também prover de forma profissionalizante, né, ofertar o ensino de forma profissionalizante. E o superior tem que ser progressivo, tem que ter uma aplicação progressiva a todos. Não é possível, talvez, ao Estado implementar a educação ampla e restrita para todos por conta dos custos que isso pode gerar. Perfeito? Nosso sistema de ensino, nossa lei de diretrizes e base, ela está alinhada a isso? Nosso ECA, sim? Sim. Tá? Nós temos o ensino primário aqui, que ele é... Veja, claro que nós não falamos, desculpe, nós não falamos em ensino primário. Primário até falamos em alguma medida, mas nós temos ensino fundamental e médio, hoje, né, na nossa estrutura ali do ensino de um modo geral, mas poderíamos fazer aqui uma aproximação e encaixaria perfeitamente. Tá. Questão do trabalho por criança é possível? Cuidado, né? Quando eu falo trabalho por criança, é dizer que não é possível. Veja, se você estiver olhando no âmbito da Convenção, é possível sim, porque criança é menor de 18, né? Então, é possível, mas há um conjunto de regras de proteção. E aí o que você tem que lembrar? Os estados, eles vão fixar limites mínimos para admissão em determinados empregos. É só você lembrar que a nossa Constituição permite aprendizagem a partir dos 14 e trabalhos não precários a partir dos 16. Tá? E veda em absoluto qualquer trabalho para menor de 14 anos, incluindo, portanto, todas as crianças. Né? Lembrando que o ECA faz distinção entre criança e adolescente. Tá bom? Além disso, fixar regras apropriadas dos horários e condição de empregado, ou seja, horários que não conflitem com estudo, condição, por exemplo, necessidade de estar matriculado, ambiente não precário, e além disso, nós temos aqui estabelecimento de penalidades e sanções para quem violar os dispositivos, aqui ficou diapositivo, né? Dispositivos de proteção da legislação de trabalho de menores, tá? Então isso vem dentro da nossa convenção. E essa convenção, ela tem 2 protocolos facultativos, né? Vejam, como você já percebeu, as questões de prova gostam de explorar esses protocolos facultativos, então vamos lá nominá-los aqui para vocês. Primeiro trata da vedação, na verdade, da vedação não, mas de atos de combate à pornografia e à prostituição infantis. Tá? Aqui teve uma adesão ampla de vários estados, porque era necessário criar mecanismos de cooperação internacional para combater isso. Porque muitas vezes a prostituição e a pornografia, ela acabam sendo ultrapassando os limites territoriais do Estado. E o segundo ali que consta aqui é a questão do envolvimento de crianças em conflitos armados. Né? Então, buscando estabelecer, na verdade, que somente podem participar como soldados de conflitos armados os maiores de 18 e que você levar menores de 18 para a guerra em condições bastante excepcionais. Isso aqui é muito difícil, porque numa situação de guerra, isso varia muito, o país pode tomar as decisões deles lá, tá? E aí nós temos aqui uma questãozinha de 12 para vocês. A Convenção sobre o Direito da Criança estabelece que os Estados-partes reconheçam a importância da função exercida pelos órgãos de comunicação social, devendo assegurar o acesso da criança à informação. Do mesmo modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que a informação é um direito da criança e do adolescente. Tá? Então, o direito à informação consta da Convenção e consta do ECA. É o que diz o enunciado. Acerca da política de informação envolvendo menores, vamos lá. No que concerne a medidas específicas de proteção, é incabível, qualquer seja o estágio de compreensão da criança, prestar-lhe informações sobre os motivos que determinam a intervenção, o que será informado apenas pelos pais ou responsáveis. Está errado. Veja, eu não precisava saber, lá do artigo 17, que é o artigo que vai fundamentar a resolução dessa questão, mas eu bastava saber do princípio basilar, princípio do melhor interesse da criança. E como que você vai saber o melhor interesse da criança? Se você perguntar a ela, é mais fácil.
Então você já está criando um princípio que sugere a participação da criança ou do menor de 18 para a tomada de decisões que digam respeito a ela. Então você não vai buscar só os pais. Você vai se informar para as ações também, quando possível, com a criança. Veja, é o que eu falei, adoção. Veja, se você tem um adolescente, ele só é adotado se ele consentir. Já fica claro que você vai buscar informação junto dele. E se for uma criança e ela puder manifestar a sua vontade, você vai ouvi-la. É claro, a adoção de um recém-nascido é impossível. Mas de uma criança de 8, 10 anos, é possível sim. Tá? Então está errado. B. Deve haver o encorajamento dos órgãos de comunicação social a levar em conta as necessidades linguísticas das crianças indígenas ou que pertençam a grupos minoritários. Isso sim, está certo. E é aqui o gabarito da nossa questão. Tá? Então, artigo 17. Tá? Vamos lá. Próxima. Os proprietários da loja que explorem locação de fitas de programação respondam pela falta de informação no invólucro sobre a natureza da obra. Veja, isso é uma norma do ECA, mas não é uma norma que consta ali da convenção. E por fim, a criança tem o direito à liberdade de expressão, que compreende inclusive a liberdade de procurar e receber ou expandir informações, né, ela exarar informações, sem restrições. Claro que não. Há restrições sim. Né? E aí você tem o quê? Você tem o gabarito dessa questão na letra B de bola. Ok? Vejam, pessoal, eu encerro com isso a análise aqui das principais convenções, específicas da ONU. Né? Nós fizemos aqui as mais importantes, existem outras, por exemplo, a convenção que trata sobre o desaparecimento forçado, já foi objeto de cobrança em prova. Hoje ela já perdeu um pouco da relevância e, na verdade, a gente até faz um bate-papo, bate-bola dela quando nós falamos de Comissão da Verdade, que ela tem como objetivo buscar, principalmente, descobrir pessoas que foram e desapareceram em regimes autoritários, como foi o caso do Brasil, e a Comissão da Verdade aqui ela teve uma atuação forte no início, né, dos anos 2000, 2005, ali até 2015, mais ou menos. Também temos a convenção que trata sobre os migrantes, que é uma das grandes convenções do sistema da ONU específicas, e é a única que o Brasil não aderiu. Então o Brasil não é membro da convenção que trata sobre a proteção do trabalhador migrante. Enfim, né, busquei trazer, evidentemente, dentro daquele nosso propósito de analisar as principais regras e as principais convenções, as que eu entendo que são as mais importantes para a sua prova. Tá? Qualquer dúvida, me procura. Tá? Fique à vontade, importante que você me procure para nós conversarmos. Muito obrigado.